o artesão de brinquedos de vento em um vilarejo esquecido nos vales entre montanhas, onde o vento não apenas soprava, mas cantava. Vivia um homem conhecido apenas como o artesão de brinquedos de vento. Seu nome verdadeiro havia sido sussurrado para longe pelas brisas. Há muito tempo. Sua oficina não era uma casa comum, mas uma antiga torre de observação encravada na encosta mais alta, com janelas que eram bocas abertas para os céus. Ninguém sabia sua idade. Os mais velhos diziam que, quando crianças, seus avós já compravam brinquedos dele. E que brinquedos! Eles não eram feitos de madeira ou pano, mas de coisas que o vento trouxera sementes aladas de plátano. Penas de gavião perdidas, folhas de salgueiro secas como pergaminho, cacos de vidro polidos pela areia das dunas, com fios de teia de aranha e cola de resina de pinheiro, ele unia esses fragmentos do mundo. Havia a pipa fênix, que ao ser lançada, não precisava de linha. Subia até desaparecer nas nuvens e, ao retornar, trazia no bico uma pequena pena quente, que aquecia as mãos no inverno. Havia o catavento de cirírio, um complexo mecanismo de hastes de bambu e conchas que, quando o vento noturno o fazia girar, projetava no chão um mapa das estrelas daquela estação. E havia o mais raro de todos, o carrinho de rolagem silenciosa, uma pequena carroça de gravetos que, ao ser soprada levemente, deslizava sozinha pelo chão, sempre em direção a alguém que estivesse precisando secretamente de um amigo. O artesão não vendia seus brinquedos. Ele os trocava, mas não por moedas ou alimentos. O preço era sempre o mesmo, uma história soprada no ouvido. A criança ou o adulto com coração leve o suficiente precisava aproximar-se da grande janela redonda da torre e contar em voz baixa um segredo, uma alegria, um medo ou uma memória. O artesão, de olhos fechados, escutava, o vento então entrava pela janela, envolvia as palavras e as levava para os móveis da oficina, onde materiais começavam a se agitar sozinhos. No final, surgia o brinquedo exato que aquela alma precisava. Um dia, uma menina chamada Lina, com os olhos grandes e sérios de quem carregava uma tristeza precoce, subiu até a torre. Seu irmãozinho havia adoecido e já não saía da cama. A alegria da casa se fora, levada como fumaça. Ela não queria um brinquedo para si. Sussurrou ao artesão: "O vento na nossa casa. Agora é só o que entra pela fresta da porta e faz o lampião tremer. Ele não canta mais. Como posso trazer o canto de volta?" O artesão não disse uma palavra. Escutou o sussurro dela, escutou o vento que o trouxera, e seus dedos longos e finos começaram a trabalhar. Ele usou o talo oco de um tipo raro de flor da montanha, algumas das primeiras neves do ano que ele guardava em potes de cerâmica, e o som de um riacho distante, capturado numa casca de árvore recurvada. No dia seguinte, ele entregou a Lina um mobile de cristal de neve. Era uma estrutura delicada, com 6 braços, e em cada um pendia um cristal de gelo tão puro que parecia ar. Não derretia. "Pendure isto na janela do seu irmão", disse ele, sua primeira frase em semanas. "E abra a janela ao anoitecer." Lina obedeço. Naquela noite, uma brisa suave e determinada veio do pico da montanha. Atravessou o vale e entrou, precisamente, na janela do quarto do menino. Ao passar pelo mobile, algo mágico aconteceu. O vento, ao tocar os cristais, não produziu um tilintar, mas sim
vozes. Vozes baixinhas, risos contidos, sussurros de contos antigos que o vento havia coletado em suas viagens. A história do sol que se apaixonou pela lua, a fábula da montanha que sonhava em ser nuvem, a canção de ninar que uma baleia canta para seu filhote no fundo do oceano, era um coro de alegria pura e serena. O menino, pela primeira vez em semanas, abriu um sorriso. Seu sono foi profundo e tranquilo. Na manhã seguinte, a febre havia baixado. A cura médica veio depois, mas todos no vilarejo souberam. O que trouxe a volta da vida foi o canto que o artesão devolveu ao vento daquela casa. Foi então que as pessoas perceberam: os brinquedos do artesão não eram apenas divertimentos, eram ferramentas de cura. Eles corrigiam desequilíbrios invisíveis entre as pessoas e o mundo. Um catavento acalmava brigas familiares ao sussurrar o ritmo pacífico das florestas. Uma pipa levava embora pesadelos, entregando-os aos falcões das alturas. Anos se passaram. Lina cresceu e se tornou a aprendiz do artesão. Aos poucos, ela aprendeu a língua do vento, que não é feita de palavras, mas de intenções e silêncios. Um dia, o velho artesão a chamou à janela maior. O vento daquele dia era diferente. Cheirava a flores de um lugar muito distante. Está na hora menos, ele disse, com um sorriso tão suave quanto a brisa. O vento que me trouxe aqui há muito, muito tempo finalmente voltou para me levar. Minha história aqui está completa. Lina chorou, mas entendeu. O artesão então soprou com toda a força de seus pulmões, não para a oficina, mas para fora, para o vale. De todas as casas, de todos os quintais, de todos os beirais, os brinquedos de vento que ele havia criado ao longo de uma vida inteira responderam. Píptas levantaram voo sem seus donos. Cataventos giraram em uníssono. Carrinhos de rolagem silenciosa apontaram todos para a torre. E então, do céu, desceu uma grande corrente de ar, visível apenas porque carregava pétalas de todas as cores. Envolveu a torre e o velho artesão. Quando Lina piscou, ele não estava mais lá. No lugar onde ele ficava em pé, havia apenas um novo brinquedo, seu último, um espelho de ar. Era um círculo de vidro tão límpido que quando você olhava para ele, não via seu próprio reflexo, via apenas o céu em movimento e sentia no rosto a suave e constante carícia do vento. Lina tornou-se a nova artesã de brinquedos de vento, e naquele vilarejo e em muitos outros que as histórias alcançaram, as pessoas aprenderam a ouvir com mais atenção, porque em qualquer sopro, em qualquer brisa, poderia estar viajando não apenas o ar, mas um pedaço de cura, uma memória alegre, ou o sorriso silencioso de um velho artesão que um dia entendeu que os melhores brinquedos não são aqueles que seguramos com as mãos, mas aqueles que seguram nossa alma, mesmo que por um instante no abraço eterno e cantante do vento. Os primeiros anos de Lina como artesã foram de busca silenciosa. Ela dominava as mãos do ofício, menos a maneira de amarrar os talos sem estrangular o vento. O ângulo exato para que uma pena capturasse não apenas a luz, mas também o sussurro do pássaro que a perdera. Mas lhe faltava o sopro, aquele entendimento profundo que fazia os materiais se moverem sozinhos na oficina do antigo mestre. Ela tentou, criou pipas graciosas e cataventos harmoniosos. Eram belos, funcionais, mas eram mudos. Não tinham a magia sutil, a centelha de vida própria. O vilarejo notou. As crianças ainda subiam a colina, contavam suas histórias, e Lina, com o coração apertado, lhes dava um brinquedo bem feito.
porém comum. A troca não era mais a mesma. O vento na torre parecia mais fraco, mas e distante. Foi numa noite de tempestade que o aprendizado verdadeiro começou. Um vento feroz, não cantante, mas rugiente, bateu contra a torre. Em vez de trancar as janelas como o instinto mandava, Lina lembrou-se dos olhos calmos do antigo artesão diante da tormenta. Ela abriu a grande janela redonda. O vento invadiu, selvagem, desordenado, desgrenhando seu cabelo e espalhando ferramentas. Ele trazia a fúria da montanha, o medo dos animais na floresta, a angústia das árvores sendo vergadas. Lina, por um momento, sentiu puro terror, mas então fechou os olhos e não lutou. Escutou a raiva, a força bruta, o caos. E no centro daquele furacão em miniatura, ela ouviu algo mais. Um lamento profundo. A dor do próprio vento por ter sido transformado em destruidor. Sem pensar, suas mãos se moveram. Ela não pegou materiais delicados, pegou um galho rachado pela queda, um pedaço de lona rasgada que batia no chão, um punhado de pregos torcidos, com movimentos quase tão brutos quanto o vento. Ela amarrou, pregou, costurou. Não era para criar beleza, era para criar um recipiente. Quando a última amarra foi feita, o objeto, uma espécie de grande funil desengonçado, feito de trapos e madeira torta, menos estava em suas mãos. Ela o ergueu contra o vento que entrava. Imediatamente, o rugido foi sugado para dentro do funil. A sala ficou em silêncio. O ar parou. O objeto em suas mãos vibrava, quente e pesado. Lenta e reverentemente, ela o apontou para fora da janela e o inclinou. Do funil, não saiu um rugido, saiu um suspiro longo, profundo, limpo, um suspiro de alívio que se espalhou pelo vale, acalmando a tempestade, transformando a chuva forte em uma garoa suave. Lina olhou para o brinquedo feito na tempestade. Ele agora parecia dormir em suas mãos. Inócuo. A magia não estava em dominar o vento. Estava em ouvir o que ele precisava ser. O antigo artesão não trocava brinquedos por histórias apenas para dar algo às pessoas. Ele coletava as histórias para o vento. Cada segredo, cada alegria, cada medo era um tempero, uma cor, uma nota nova para a sinfonia eterna que ele servia. Os brinquedos eram apenas os instrumentos que permitiam aquela música tocar nos corações humanos. A partir daquele dia, a oficina da torre voltou à vida. Mas era diferente. Enquanto o antigo mestre trabalhava com uma serenidade celestial, Lina trabalhava com uma paixão terrena. Seus brinquedos refletiam isso. Para um agricultor cuja terra estava endurecida, ela criou um semeador de sussurros, um pequeno arado de osso que, puxado pela brisa da manhã, abria sulcos mínimos no solo e sussurrava as sementes, histórias de chuva e raízes fortes. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.